A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Nós estamos hoje aqui com a continuação sobre a linguagem. No vídeo anterior nós falamos sobre a linguagem do império das trevas, a linguagem do medo. É claro, se existe a linguagem do império das trevas, existe também uma linguagem peculiar ao reino dos céus. Essa linguagem que nós vimos no passado, ela é a linguagem do império das trevas, que produz medo, incertezas, preocupações, inseguranças, dúvidas e produz visão do futuro com muitas derrotas. Essa linguagem do medo, ela produz derrota, ela produz visões, ela consegue dar quadros perfeitos da derrota de um homem. Quando a pessoa usa o medo, eu tenho muito medo disso, o meu maior medo, eu tenho medo disso. Então, essa linguagem do medo, que a pessoa usa o medo para tudo, né? Eu não fui porque eu tive medo, né? O medo veio sobre mim. Então, as pessoas andam com medo, então, com uma linguagem do medo, elas conseguem se derrotar a si próprias. Porque é tudo aquilo que nós falamos na vez passada, por exemplo, Provérbio 10, versículo 24, diz assim: aquilo que o ímpio teme, isso virá sobre ele. O que é que o ímpio teme, que ele tem medo? Ele tem medo do juízo, das perdas. E interessante, tudo que ele teme virá sobre ele. Mas o desejo do justo lhe será satisfeito, diz a Bíblia Sagrada. Então, essa linguagem do medo, ela deixa incertezas, preocupações, corações turbados. E o próprio Jesus disse sempre: não turbe o vosso coração. Mas existe uma linguagem, que é a linguagem do reino dos céus, que produz fé, ela produz segurança, ela produz certeza, né? Ela produz o crer, ela produz a convicção, ela produz a coragem, a determinação, a intrepidez, né? Coragem, intrepidez, a visão do futuro com muitas e muitas vitórias. Essa é uma linguagem do reino. A linguagem em Filipenses capítulo 4, verso 8. E o que está escrito lá? Assim, concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, é nisso que deveis pensar. Essa é a linguagem do reino. Nós devemos pensar, porque pensamento causa palavras. Ora, tudo que for verdadeiro. O que é? Tudo que eu devo pensar que é verdadeiro. Eu devo pensar que eu sou filho de Deus, que eu sou sacerdote real, que eu tenho a vida eterna, que eu sou a justiça de Deus, que eu sou um campeão, sou mais que vencedor. Então eu preciso pensar em coisas boas a meu respeito. Tudo que for honesto, né? Eu devo pensar em coisas castas, corretas, decentes, decorosa, digno, honrado, de integridade, de inocência, né? De intocado, de moral, de coisas puras. Isso é tudo que é honesto, eu devo pensar. Tudo que for justo, né? Que é conveniente, que é exato, legítimo, verdadeiro, benevolente, benigno, isso são coisas justas. Tudo que for puro, eu devo pensar algo que é sem mistura, algo que é límpido, que é claro, que é transparente. Essa é a linguagem do reino. Ora, tudo que for amável, eu devo pensar nisso. O que é amável? Tudo que merece afeto, amor, digno de ser amado, aquilo que demonstra delicadeza, cortesia, afável, honrado, simpático, coisas agradáveis. Eu devo pensar nessas coisas, né? Tudo que for de boa fama. As pessoas estão dizendo aí que nós não devemos querer fama, mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo teve fama, Samuel teve fama, o apóstolo Paulo foi famoso, Jonas Câmara, aqui, no tempo presente do Amazonas, presidente da Assembleia de Deus, é famoso, Ebiúbe da Igreja da Paz, famoso. Eles são boa fama, né? Miles Monroy, Kenneth Reagan, Lamartine e outros que estão aí operando. Mas olha o que diz algum trecho a respeito disso, né? Nós vamos ver em Josué, um capítulo 6, versículo 27, que diz assim: e o Senhor esteve com Josué, cuja nobre fama divulgou-se sobre
por toda a região. Em 2 Samuel capítulo 8, versículo 3, diz assim: Davi viu sua fama crescer muito entre todos os povos ao retornar da batalha em que matou 18.000 homens de Edom no Vale do Sal. Então, a boa fama existe. É necessário que ela exista. Você precisa desejar, pensar na boa fama, de você se projetar para abençoar sua família. Você precisa sim querer ter uma boa fama. Então, as pessoas estão ensinando errado. Nós não podemos andar, porque esse ensinamento da linguagem do medo. Nós não podemos dar. A Bíblia Sagrada diz que Mardoqueu, lá em Esther 9:4, ele exercia forte influência no palácio real. A sua fama se espalhou por todas as províncias e ele foi se tornando cada vez mais poderoso e respeitado. Portanto, amigo, use a linguagem do reino de Deus, a linguagem que produz vitória. Bispo Reginaldo Reis te abençoa dizendo: use palavras boas e Deus será contigo. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.